né, nós temos aqui, né, esse daí é o, né, o MySQL Workbench aqui, quando você instala, né, e essa telinha, essa partezinha aqui é onde você pode fazer aí, né, fazer a inserção de comandos SQL, tá? Eu gosto de trabalhar com o banco de dados, especificamente com o banco de dados, eu gosto muito da mistura, né, dos códigos que você pode digitar aqui, combinado com algumas operações aqui que você pode fazer de maneira gráfica, tá? Então, aquilo que sempre é mais produtivo é o que eu costumo fazer, né? Quando se trata de comandos DDL, de fazer as operações do DDL, né, de criar banco, criar tabela, né, deletar tabela, né, deletar banco, eu gosto de fazer isso tudo de maneira gráfica, né? Eu acho muito mais prático você criar um banco de dados aqui, ó, igual eu vou fazer agora, ó. Você dá um create new schema, né? Aí você, né, escolhe aqui o nome do banco de dados que você quer fazer, né, que você quer escolher. Por exemplo, aqui eu vou colocar um banco de dados aqui chamado teste, né? Teste. Nós vamos escolher aqui o char7, né, que são o padrão de caracteres que vai ser aceito. E, né, você pode escolher aqui o TF8, né, ou o TF8MB4, tá? Esse UTF-8, né, ele é uma versão um pouco mais antiga, né, em relação ao MB4. O MB4 é o que vai estar sendo adotado nas futuras versões do MySQL. Então você pode escolher uma das duas versões aqui, tá? Então eu vou escolher a MB4, tá bom? E o collection aqui, a gente pode escolher o padrão, né? O padrão dele aqui é esse daqui, ó, o TF8 MB4 Unicode CI, tá? E aí, ó, feito isso daqui, você aplica, ele vai gerar essa tela para você e você, né, dá um close aqui, né? E o seu banco de dados, ó, ele já apareceu lá para você. Eu tenho duas bases de dados aqui, ó, dentro desse SGBD agora, né? Depois que você faz isso aqui, você pode clicar com o botão auxiliar e setar esse banco de dados como o esquema default aqui, né? Então, ó, a partir desse momento aqui, todas as operações que você vier a fazer aqui, nessa parte que está em branco, elas serão aplicadas aqui, ó, nesse banco de dados chamado teste, que ele está até em negrito, tá? Então, esse negrito aí, ele informa, né, para você qual é o banco de dados que está selecionado, tá? No MySQL Workbench a gente trabalha assim. Então aqui, ó, eu tenho uma maneira gráfica de você criar o banco de dados. Quando se trata dos comandos DDL, eu gosto mais de criar de modo gráfico, né? Eu acho muito mais prático. Mas eu também posso fazer isso de maneira, né, de linha de comando, tá? Então, ó, create database, né? Se esse banco não existir, aí eu vou criar ele. Então, eu vou escolher aqui um nome de banco de dados aqui. Eu vou dizer aqui, ó, TADS, né? E aí, ó, default, tá? Character set. E aí eu vou colocar o TF8, tá? E ele já me dá aqui a indicação, ó, o TF8 ou o TF8MB4. Vamos colocar MB4, né? E também eu vou definir aqui o collection aqui, né? Então, também, né, o TF8 o TF8 aqui, nós queremos o General CI aqui, né? Então, ó, eu tenho aqui agora, né, o meu, esse comando aqui é o comando, tá, que, né, faz a mesma coisa que a criação da parte gráfica aqui que eu acabei de fazer, né? Então, ó, se eu seleciono toda essa linha aqui e aperto no raiozinho amarelo,
E ele não vai criar o banco de dados, né? Ele está me dizendo aqui que tem um erro. Qual é o erro aqui, né? Ele está me dizendo aqui, né? Vamos mudar isso daqui, né? Eu quero criar aqui o, né? Ele está me dizendo aqui que o collection não é válido por caractere UTF-8 MB4, né? Então vamos colocar só o UTF-8 aqui, tá? E nós vamos, né? E tá lá, ó, ele criou o banco, né? Vou atualizar aqui e tá lá, ó, tags, né? O banco foi criado. Ele tá até me dando um warning aqui. Vamos dar uma olhada nesse warning aqui. Ele tá me dizendo que o caractere 7 que eu estou usando é o TF8, né? Que ele é um apelido, né, para o TF8MB3, né? E no futuro ele vai ser um apelido para o TF8MB4, tá bom? Legal, é só um alerta, tá? Mas é basicamente aí a mesma coisa aí que eu, né, fiz aqui no outro aqui da parte gráfica. Então, ó, nós temos aqui, né, a mesma reprodução. O que eu fiz de maneira gráfica eu acabei de fazer em linhas de código. Você, na qualidade de desenvolvedor de sistemas, você tem que saber as duas formas, tá bom? Por quê? Vai que você não tem a opção, né, de utilizar a parte gráfica, né? Você vai ter que fazer um acesso via SSH, linha de comando, tá bom? Pessoal, você não pense que essa profissão nossa aqui, ela é uma profissão que você vai conseguir desenvolver o trabalho de programador apenas da mesma forma em que você trabalha no Word ou usa o Windows de maneira normal, tá? Sempre usando janelinhas gráficas, tá bom? Isso não acontece, tira isso da sua cabeça. Você, claro, existem as ferramentas de apoio gráficas, mas você tem que saber também trabalhar de maneira por linha de comando, tá bom? Então, usar o terminal aqui, ó, né? Digamos que você vai dar uma manutenção num servidor remoto, lá no servidor remoto vai ser um terminal Linux para você utilizar. E o que vai funcionar lá é o que? É uma linha de comando, né? Então, né? Você não pode ficar refém dessa parte gráfica não, tá? Esse comando que eu acabei de digitar aí, ele funciona aqui na parte gráfica, né? Na parte de terminal. E ele também funciona na parte gráfica, tá? Então você tem que saber as duas formas, tá bom? Uma outra dica, tá? Que eu quero dar para vocês é aprender a ler a documentação das ferramentas que vocês estão utilizando, tá bom? Vocês têm que das linguagens que vocês estão utilizando também, não só das ferramentas, mas das linguagens também. Olha só, vamos aproveitar aqui, né? Eu abri o site do MySQL aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, MySQL, né? Quando você tiver uma dúvida com relação ao que o MySQL é capaz de fazer ou não é capaz de fazer, você tem que vir primeiramente na documentação da ferramenta, tá bom? Então, ó, nós temos a parte aqui, ó, de documentation, né? Então você, né, aqui está a documentação do MySQL. Um banco de dados sério aí, ele vai disponibilizar uma documentação, né, como essa, tá? Então o MySQL Server aqui, ó, ele tem um manual de referência, né? E ele tem todas as versões aqui, ó, 5.6, né, 5.7 e a 8.0, que é a que eu estou utilizando aqui, tá? Então, esse daqui é o manual, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Create, né, Database, tá? Create Database. Então, ó, ele vai mostrar para mim aqui o Create Table, né, e o Create Database, né?
Vamos entrar aqui, ó, Create Database. Então, ele está me dizendo aqui, né? Tudo que eu preciso saber desse comando Create Database, ele está me dizendo aqui agora, tá? Aqui, ó, vamos aprender a ler isso daqui, né? O que é isso daqui, tá? Tudo que você enxergar aqui entre chaves, isso significa que é algo opcional que você pode colocar no comando, tá bom? E aquilo que estiver aqui, né? Entre, né, aqui na verdade aqui é o colchete, né? Então o que estiver em colchete aqui é opcional, e o que estiver entre as chaves aqui, ele é obrigatório, tá? Então, voltando aqui no nosso comando aqui, né? Aliás, eu vou fazer assim, né? Deixa eu pegar tudo isso aqui, né? E eu vou colar lá dentro do... Então, ó, isso daqui é obrigatório, né? Então, olha só, isso daqui é obrigatório, tá? Então, isto daqui, se eu tirar essa palavrinha database aí, né? Ele não vai funcionar, isso daí não existe, isso daqui, tá bom? Então, esse comando aqui, provavelmente, se eu executar esse comando do jeito que ele está aqui, ele tem que me dar um erro, né? Então, ó, ele deu aqui, ó, carry interrupt. Só que aqui ele não apareceu aqui para mim, né, o erro, tá bom? Então, ele tá me dando aí um erro aí, né, na sintaxe aí do meu código, né? Então, mas eu posso retirar, né? Tá? Vamos colocar aqui um database, né? Eu posso retirar isso daqui, tá? E eu posso colocar aqui um outro banco de dados aqui, né? Vamos colocar aqui, né, o nome aqui de BD, tá? Então, vamos executar esse comando aí agora, né? E ele, né, deu só o warning, né? Vamos atualizar aqui e tá lá, ó, BD, certo? Então, essa dica que eu quero dar para vocês aqui, ela é muito importante, tá? Para vocês poderem estar aprendendo um pouco mais da utilização do banco de dados. Quando você acessar essa documentação aqui, né? Isso que está aqui em colchetes é opcional. Isso que está aqui entre chaves é obrigatório no comando, tá bom? Isso ajuda bastante aí na leitura, né? Dos comandos aí. Por exemplo, vamos aqui para um outro comando, ó, create table, né? Então aqui create table. Então quando a gente acessa aqui o create table, nós temos aqui, ó, muitas opções aqui, tá certo? E observem aqui, ó, que o que é obrigatório para gente, né? Ele vai colocar aqui, né? Entre chaves aqui. Então, ó, esse temporário aqui, ó, ele é opcional. Isso daqui é opcional. Agora, o create e o table e o nome da tabela é obrigatório. Você vai ter que colocar, tá bom? Então, pessoal, né? Fica essa dica aí, tá? Para vocês aí, né? De uso aí da documentação, né? Provavelmente você nunca vai conseguir ler e aprender e decorar tudo que está aqui na documentação do MySQL. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso porque é muito conteúdo, tá bom? Mas, né, sempre que você precisar, né, vem aqui fazer o acesso. Professor, eu não sei inglês, né? E pois é, eu também não sei inglês não, eu não sei conversar em inglês não, mas eu consigo ler. Então, pelo menos ler inglês, vocês vão ter que dar conta de fazer isso, tá? Se você não conseguir ler inglês, eu tenho uma notícia para dar para você, né? Desista da profissão porque você não vai ter futuro nela se você não conseguir ler inglês, porque tudo
tudo que é de novidade nessa profissão de desenvolvedor, ela começa em inglês, tá? Então você precisa, né? Pelo menos você precisa ler inglês para você conseguir se posicionar no mercado, tá? João aqui, essa aula vai até quando, professor? Ué, ela vai até as 22 horas e 30 minutos aqui, se for necessário, né? Tá bom? É mais ou menos aí seguindo o padrão, né, que nós temos lá nas aulas presenciais, né? Tá? Pessoal, fique tranquilo aí com relação aí à questão da documentação, da utilização da documentação, beleza? Tranquilo, né? Ótimo, beleza, tá? Então, olha só, né? Deixa eu fazer mais algumas demonstrações aqui para vocês, tá? Então, ó, quando eu quero, né, criar uma tabela, tá? Então, eu criei um banco de dados aqui, uma base de dados chamado teste, né? E agora eu quero criar uma tabela. Graficamente falando, né? Eu prefiro fazer essa parte aqui, eu também prefiro fazer de maneira gráfica. Então, ó, você vai clicar com o botão auxiliar aqui, né? Aliás, aqui, ó, você vai clicar com o botão auxiliar aqui, ó, em Tables, aqui, e nós temos aqui o Create Table. Você vai clicar no Create Table e ele vai abrir essa janelinha aqui para você, né? Então, ó, aqui você vai poder fazer a manipulação, né, da sua tabela, tá? Normalmente a gente sempre começa com o campo ID, né, que vai ser a chave primária do banco de dados, tá? A chave primária, para quem não sabe o que é isso aí ainda, é aquela informação na tabela em que ela serve para identificar exclusivamente a informação no banco de dados. Então, todas as linhas de uma tabela no banco de dados, elas terão que ter pelo menos, né, pelo menos uma chave primária, tá? Então, imagine aquelas tabelas lá do Excel, né, com as colunas, tá bom? Uma coluna daquela lá vai ser a chave primária e através daquela informação nós vamos conseguir identificar individualmente cada linha da coluna, tá bom? Então nós damos o nome dessa coluna especial de chave primária, tá? Então nós vamos falar muito de chave primária ao longo dessas duas disciplinas de banco de dados. Então, aqui, ó, né, eu acabei de criar uma tabela, né? Não coloquei aqui um nome para essa tabela aqui. Vamos colocar um nome aqui para essa tabela aqui, ó, de usuário, tá? Criei um ID, né? Criei aqui um nome para ele, tá? Vou criar aqui também para ele uma hora, né? Tá? Apenas de teste mesmo aqui. Então fiz aqui a criação básica aqui, ó, de uma tabela, né? Esse tipo de dado inteiro aqui é o dado mais comum na utilização das chaves primárias, tá bom? Então você define essa coluna, né? Como normalmente você sempre vai marcar esses dois itens aqui, por quê? Porque você está definindo essa coluna como chave primária e o outro você está definindo que essa chave primária não pode ser nulo, tá? Chave primária não pode ter valor nulo, certo? E você pode acontecer também de você colocar aqui, ó, o AI, que é o do auto increment, tá? Um nome, tá? E esse hora aqui eu vou mudar o tempo dele aqui. Eu não quero que ele seja, né? Eu quero que ele seja do tipo aqui, ó, timestamp, tá? E o horário padrão dele aqui, eu quero que ele seja, né? O horário de criação. Assim que eu inserir uma informação, tá?
Assim que eu inserir uma informação na base de dados, ele vai pegar a hora lá do servidor e já vai, né, a hora e a data do servidor e já vai armazenar aqui, ó. Então, ó, essa daqui é uma maneira, né, resumida de criação de tabelas usando, né, a parte gráfica aqui do Workbench, tá? Vou clicar em aplicar, ele vai gerar aqui, né, esse código, vou aplicá-lo, né, fechar, e aí eu estou com a minha tabela criada, tá bom? Olha lá a tabelinha lá, user criada, né? Posso dar um select aqui e não existe nenhum valor dentro dessa tabela ainda, porque eu não inseri nenhum valor. Então, fiz a criação de uma tabela, tá? De maneira gráfica. Eu acho mais prático usar a maneira gráfica aqui, legal? Mas eu também poderia fazer isso utilizando, né, a linha de comando, tá bom? Vamos aproveitar um pouco aqui esse comando, tá? Aliás, basicamente eu não vou aproveitar nada aqui desse comando, né? Só o create mesmo, tá? Então, ó, vamos criar uma tabela, né, usando a linha de comando, tá? Exists aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se a tabela não existir, né, aí eu vou criá-la, tá? E qual é o nome da tabela? Eu vou criar o nome da tabela aqui de banco de dados. Aqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? Então, ó, abre e fecha parênteses, tá? Aqui você pode colocar, né, o tipo de tabela que vai ser. Ela vai usar o InnoDB. O auto incremento dela vai começar em 1, tá? E o charset default dela vai ser, né, o TF8, tá? E aí vamos definir as colunas agora, né? Então, ó, ID inteiro de tamanho 11, tá? Not null, auto increment, primary key. Vamos colocar aqui um comentário. Comente. Professor, Oi. essa linguagem que você está fazendo aí, é case sensitive, que eu estou vendo se eu fazer tudo em caixa alta e poucas coisas em caixa baixa, não tem muito a ver, não? Não tem muita. Tanto faz, case sensitive, caixa alta ou caixa baixa. É mais uma questão de costume meu mesmo, tá? Ah, e utilização também, né? Campo Entendi. para armazenar ou ID, tá? Então, você pode fazer em caixa baixa também, tá? Então, ó, nome, né? Por exemplo aqui, ó, nome, Varchar, ó. Eu vou fazer em caixa baixa esse aqui, tá? 255, né? Not null, vírgula, e o hora, né? Então, ó, timestamp, e aqui default current timestamp. E eu acho que é isso aí, tá? Então eu fiz o mesmo comando, a mesma operação que eu fiz, né, de maneira gráfica, eu fiz agora aqui utilizando comandos aqui. Então vou, né, executar aqui, ele, né, criou, né, ele sempre está me dando esse warning aqui do relação ao TF8, tá? Atualizar e eu tô lá, ó, tem uma tabelinha agora chamada banco de dados, beleza? Pessoal, tá? Outra coisa que eu acabei de lembrar aqui quando você constrói todo o seu banco de dados, tá?
e depois você quer fazer a restauração desse banco de dados, né? É muito mais prático você usar o código SQL, porque você carrega o código SQL com o banco de dados todo definido, né? E o Workbench, por exemplo, ele já vai executar e criar o banco todo automático, né? Olha só, né? Deixa eu dar aqui uma demonstração do que eu estou querendo dizer, né? Eu posso fazer a exportação dos dados aqui do meu banco de dados, né? Então, imagine por um momento que eu tenho realmente aqui um banco de dados muito grande, com muitas tabelas e muitos dados que foram inseridos aqui. Então, eu tenho muita informação dentro do banco de dados, né? Eu poderia exportar esses dados aqui, certo? Eu escolho, por exemplo, lá a base de dados lá, BD, né? Dentro da base BD não tem nada, né? Dentro da base teste é que tem. Então, ó, dentro da base teste, né? Então eu posso pedir para exportar todas as informações, tá? Aqui no Workbench eu posso pedir para ele fazer o dump tanto da estrutura e dos dados, como também somente dos dados ou somente da estrutura, tá? Então, quando eu pedir somente os dados, ele vai trazer só a informação sensível que está lá dentro, tá? O nome dos usuários, os CPFs, né? E ele vai trazer em um formato de insert, usando o comando insert. Se eu pedir para trazer a estrutura, ele vai trazer também com os create tables, né? Com os drops que for necessário, tá? Então, ó, você pode, né, pedir para fazer a extração, né, fazer a exportação desses dados aqui. Você pode escolher aqui para ele exportar em um arquivo apenas, né? E você pode pedir aqui, ó, para ele incluir na exportação o comando de criar o banco de dados, tá bom? E você pode dar aqui um Start Export, né? Ele vai gerar, né, um SQL para você aqui, ó, tá? Que ele tá salvo nessa pasta aqui. Deixa eu abrir ele aqui, né? Para mostrar aqui para vocês aqui. Então, olha só, né? Ele vai gerar para você aqui, né, o SQL do banco de dados todinho, tá? Então, imaginem que eu tenha um grande volume de dados com muitas tabelas, né? Daria muito trabalho, realmente daria muito trabalho ter que fazer todo o seu banco de dados passo a passo, usando a parte gráfica, criando cada tabela, né? Então, nessa hora, você fazer a exportação dos seus dados para um arquivo como esse, isso pode ser uma mão na roda quando você precisar restaurar os seus arquivos. Então, você só vai precisar, né? Quando você precisar restaurar o seu banco de dados, você só vai precisar carregar esse arquivo para dentro do Workbench e dar um play nele lá, e ele já vai criar o seu banco de dados todinho com os dados todos salvos. Então, nesse ponto, por exemplo, é uma mão na roda, né? Utilizar aqui né, os comandos mesmo, tá? Então, percebam a partir de agora que essa combinação de hora usar a parte gráfica, hora usar os comandos, elas meio que se combinam e deixam o seu trabalho mais produtivo. Vai ter hora que você vai precisar utilizar o comando, vai ter hora que vai ser mais produtivo você utilizar uma parte gráfica, e aí você usa. Quando precisar usar o comando, você usa, tá? O importante é você deixar o seu trabalho de desenvolvedor mais fácil de fazer, né? Você tem que